Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a esse canal. Quem não é inscrito, se inscreva, já deixa o like no vídeo. E nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre o GNSS modelo T10. Tenho a tecer vários elogios a esse aparelho. Já tem outros modelos à frente, mas esse aqui em específico ainda está na ativa. É um ótimo custo-benefício, seja você adquirir ele zero, ou seja, novo ou seminovo. É um equipamento que não te deixa na mão. Para quem não conhece, é esse aparelho aqui. Esse aqui ele vem nessa caixa, né? Caixa de proteção, da qual acompanha os cabos, o alongador para você instalar. Aí tem o móvel e tem a base, né? A base vem com o suporte, com calante, né? Onde você vai instalar o aparelho, a base nivelante, e vem a coletora. Nesse caso específico, essa coletora aqui. Essa coletora, existem outros modelos mais atualizados, né, como se fosse touchscreen, né, que você consegue tocar a tela, e um modelo posterior a esse. Mas esse é muito usual, ela é robusta, resistente à água, fácil de manusear, ela trabalha com o sistema Windows, né, mobile, e o aplicativo que a gente utiliza para administrar o equipamento é o Surface CE. Eu vou discorrer dele mais à frente, mas basicamente, para quem não conhece o equipamento, é esse equipamento aqui. É uma ETK modelo T10. Vamos começar aqui no item 1 que eu preparei aqui para ficar mais fácil e didático, né, um passo a passo. Ele possui várias características do fabricante, né? Precisão, isso e aquilo. Mas eu separei duas que está descrito, né, na descrição do aparelho, quando você compra, no briefing, hein, quando você propor um orçamento, eles te mandam a relação de características do aparelho. Eu separei duas, que isso é o que, no meu ponto de vista, é mais interessante para quem atua ou deseja atuar com georreferenciamento, e não só com isso, para você fazer outros trabalhos de topografia também. Ele tem uma recepção de sinal, por ser um equipamento RTK, ele possui você consegue captar sinal em locais de difícil acesso. E nem sempre, nem todos os aparelhos são assim. Às vezes existem outros aparelhos, até mais caros que esse no mercado, que não consegue esse feito, né? De se conseguir trabalhar em local destruído, com vegetação ou outros elementos. Nesse exemplo, eu estou trazendo como levantamento de áreas rurais. E outra coisa que me chamou a atenção bastante é o alcance do rádio. Ele trabalha com rádio interno, né? E ele tem, segundo o manual de quem fabricou, né, o manual do fabricante, ele consegue em condições sem obstrução na frente, tipo, em linha reta, né, 25 km de alcance entre a base, o sinal do rádio da base, com o móvel, né? A gente tive a oportunidade de participar de um teste, né? A gente colocou esse equipamento em cima de um prédio, no alto de um prédio, e foi afastando com o carro, aí ia medindo, assim, a quantidade de quilômetros que a gente se afastava e ele conseguia manter sinal. Nesse dia, a gente conseguiu se afastar 15 quilômetros e funcionou o rádio. Tinha hora que perdia, mas porque tinha obstruções, né, físicas entre a base e o móvel. Então, assim, se tiver segundo o fabricante, se tiver uma posição perfeita, né, ele consegue até 25 km. Mas, voltando aqui à nossa realidade de fazenda, você não vai ter uma fazenda com um raio de 25 km. Provavelmente, eu acho que a maioria dos colegas também acredito que ninguém vai se encaixar nessa quantidade. Mas isso chama a atenção pela potência do rádio, né, do rádio interno. E, além disso, ele é um equipamento que é fácil de você manuseá-lo, você operar ele em campo é bem simples, ele tem uma coletora, sistema Windows Mobile, e é bem intuitivo, né? Você conseguir manusear e trabalhar com esse equipamento. Operação de campo, ele pode ser, basicamente, para georreferenciamento, a gente consegue fazer em se tratando de georreferenciamento, a gente consegue
obter excelentes resultados com esse equipamento. A operação de campo, que eu cito aqui no item 3, a gente deve observar o seguinte detalhe. Isso é uma expertise de quem trabalha com RTK. Quando você trabalha com método pós-processado, onde você coloca, onde você determina a posição da sua base interna no levantamento, não influencia no trabalho de campo. Já quando a gente está se tratando de RTK, o que é interessante? A gente colocar essa base em uma posição com altitude maior, ou seja, ela mais elevada em relação aos outros pontos da fazenda. Geralmente a gente procura um alto de um morro, alguma coisa que, se tiver no meio, é o ideal, que você consegue fazer esse levantamento com a base em um local mais alto e conseguir, consequentemente, obter sinal de rádio, né, em todos os pontos do perímetro. Os tipos de levantamento mais comuns que a gente pode estar fazendo com esse equipamento, eu vou descrever 3, ele tem várias outras funções, mas para a gente exemplificar em georreferenciamento, basicamente vão ser três tipos, né? É o método pós-processado, que é onde você determina uma base, no caso, seja para RTK ou para pós-processado, todos trabalham dessa mesma forma. É um par de equipamento, um fica configurado como base e um como móvel. Essa base fica em um local estratégico. Quando a gente está trabalhando no sistema RTK, lembrar de observar esse detalhe dessa base ficar mais posicionada, mais bem posicionada, principalmente em relação à altura. E quando a gente está se tratando do método pós-processado, essa base não vai influenciar a posição dela em relação à figura, ou seja, dentro do perímetro, se você vai trabalhar com pós-processado, você não tem essa preocupação. Mas explicando para quem está iniciando a jornada no georreferenciamento, coloca-se uma base, configura esse equipamento como base e o outro como móvel, ou rover, né, que é o que a gente vai andar com ele, coletando os dados em campo. A gente configura a base, aciona o equipamento para ela gravar. Esse modelo tem a gravação automática, quando você programa ela, logo ela já começa a armazenar, quando ela começa a captar arquivos do GPS, ou seja, quando ela começa a navegar, colher os dados brutos, os dados de navegação do GPS, ela começa automaticamente a gravar na memória interna em um arquivo. Esse arquivo ele vai crescendo durante o dia, né? Durante o período que o equipamento estiver ligado. Isso é a base. E o móvel, a gente configura ele como móvel, a base comunica o sinal de rádio com o móvel. Na hora que você instala a base, você já faz esse teste. Quando a gente está trabalhando com pós-processado, você trabalha com um modelo Hyper, né? Que é você liga a base, põe para gravar, vai para o móvel, coloca para gravar, desliga. Nesse equipamento, ele tem a função de você ligou, ele já está gravando. Então, você marca o tempo, dependendo da finalidade, 5 minutos, a partir de 5 minutos você tem uma gravação, e aí entre 5, 10, 15, depende do local, depende da distância da base, mas em média é 5 a 10 minutos por ponto, isso trabalhando no método pós-processado. Eu tenho outra função, que é o método cinemático. Esse cinemático, o que é? A mesma configuração da base, você pega o móvel, coloca para gravar, e ao invés de você pegar cada ponto, ficar 10 minutos, você anda com esse equipamento ligado. Ele é utilizado, também conhecido como fazer uma linha, né? É utilizado para você levantar estradas, curso d'água, ferrovia, enfim, curso sinuoso, né? Vamos dizer assim, elementos físicos sinuosos, né? Você consegue fazer, aonde você anda, ele vai desenhando uma sequência como se fosse uma linha, né? São vários pontos. Aí você configura a taxa de gravação, que é a cada segundo ou a cada determinada quantidade de tempo, ou seja, 5, 10, 15 segundos, ele grava uma posição. Isso vai da estratégia que você vai executar, para qual finalidade você vai estar fazendo esse levantamento. Se for um levantamento, um cadastral interno das estradas da fazenda, você não vai ter tanto critério em relação à posição, enfim, a precisão posicional, porque é um levantamento ilustrativo para você complementar sua planta, né? Agora, tem outra função, que é o próprio RTK, que é o intuito aqui do vídeo em si. Esse método, não, peraí.
esse aqui, né? Eu quero colocar como... Não. Vamos aqui. O método RPK, que é o intuito maior de expor nesse vídeo, é sobre o RPK. O método que já comecei a descrever é a base, configura uma base, configura o móvel como móvel, os dois aparelhos se comunicam através de um link de rádio. Né? A base tem um rádio interno que emite um sinal e que o móvel também tem a captura do sinal do rádio e acontece o pós-processamento de forma... Aliás, não é o pós-processamento, acontece o processamento em tempo real. Ou seja, eu sei que meu ponto está fixo ou flutuante naquele determinado momento em que eu estou realizando o meu trabalho. Aqui, essa figura ilustra bem isso. Aqui, no caso, eu peguei uma imagem, só para ilustrar. É o sinal do GPS. Nesse exemplo aqui, o RTK está como rádio externo, que seria o rádio, e aqui o GPS. Esse aqui é o modem, né, que transmite o sinal e comunica entre o GPS e o rádio. No caso do T10, que eu vou voltar a figura acima, ele já tem o rádio interno, que tem a antena dele e fica interno. Ele emite o sinal e a base emite o sinal e comunica com o móvel. Então, ela já acontece uma correção em tempo real, ou seja, a cada posição que eu ando, ele vai me informando o RMS, ele me informa se está fixo ou flutuante, a quantidade de satélite, isso tudo em tempo real. Se vamos imaginar o seguinte, eu tenho uma base conhecida, vou executar meu levantamento de campo. Eu configurei minha base, eu saio no final do dia ou no final do período de trabalho, eu já saio com a coordenada final. Ele já está processado, já está com coordenadas finais, sim. Agora, vamos ilustrar como se eu não tivesse base conhecida. Então, voltando aqui, recapitulando, eu configuro uma base como base, um aparelho como base, e o outro como móvel. Geralmente, quando você adquire o equipamento, você, na memória interna dele, você coloca um como base e um como móvel. Eu recomendo fortemente que você habilite tanto a base quanto o móvel, para que toda vez que ele seja ligado, ele armazene o ponto em formato nativo, na memória interna. Por quê? Mais à frente eu vou explicar o porquê disso, mas eu recomendo fortemente que você habilite essa função. Esses equipamentos, tanto T10, T20, esses equipamentos que trabalham com RTK, você não tem problema, né? Você não tem dificuldade com questão de memória interna. Todos eles têm uma memória grande, né? Esse aqui, no caso, tem 32 GB de memória interna e ainda você consegue colocar um cartão de memória extra. Então, problema de espaço de memória você não tem para armazenar esses arquivos. Descendo aqui na minha apresentação, a coletora, como eu disse, que é a que está nessa imagem aqui, essa coletora aqui, ela tem um software que chama ServCE, que é escrito dessa forma aqui. É uma coletora robusta, como eu disse, fácil de manusear, ela trabalha com Windows Mobile, né? E esse aplicativo ServCE, ele opera o aparelho, né? Ele opera os GPS, tanto a base quanto o móvel. Através dessa coletora e através desse programa, desse aplicativo, você consegue configurar as informações de base, de altura, quais funções você quer usar. Você tem condição de trabalhar vendo um mapa, né, um croquis, onde você está. E, além do mais, você consegue ver quando você está trabalhando com o RTK, através da coletora que você consegue observar o seu ponto, se está fixo, se está flutuante, o RMS e assim por diante. O levantamento, basicamente, é isso. Eu configuro a base, eu vou exemplificar da seguinte forma. Eu saio a campo, eu vou executar um levantamento de campo para georreferenciamento de um imóvel que eu não possuo coordenadas conhecidas da base, então vai ser tudo novo. Eu instalo meu equipamento base em uma posição mais elevada, vamos dizer assim, em relação aos demais, e configuro na coletora que a base e configuro o meu móvel, comunico o aparelho um com o outro, ele emite um sinal e, a partir desse momento que está configurado base e móvel, você está pronto para seguir o percurso. Feito isso, a gente levanta os pontos. Aí, por que eu mencionei que eu recomendo que você grave todos, tanto a base quanto o móvel, os arquivos nativos? Porque quando
você está executando um georreferenciamento no método pós-processado, um exemplo, com equipamento Hyper, você, da Topcon, né? Cada ponto ele cria um arquivo. Esse arquivo comprova que você levantou, de fato, aquele serviço. Quando você é questionado em uma análise do georreferenciamento, quando você faz um desmembramento e o analista ele solicita arquivos, né? Geralmente ocorre, a maioria das vezes ocorre de solicitar arquivos quando você está fazendo um desmembramento de algum gel realizado por outro profissional. Então, o analista ele pode, a qualquer momento, solicitar esses arquivos para o profissional e, quando eu executo com o RTK, eu necessariamente também tenho que comprovar que eu que eu executei aquele trabalho. Porque existe, infelizmente, vários casos de profissionais que utilizam, né, artifícios para fingir que levantou o serviço em campo. Muitas vezes, ele não executou o trabalho em campo. Pegou a imagem do Google, pegou as coordenadas, montou uma planilha e certificou a área. Infelizmente, existem profissionais que fazem isso. Mas isso é um outro assunto. Voltando aqui. Quando eu tenho esses arquivos armazenados na minha memória interna e o levantamento coletado com a minha coletora, isso tudo fica registrado. Quando eu preciso informar, ou seja, comprovar que eu executei esse trabalho, através do arquivo bruto, da base e do móvel, eu consigo abrir ele num software de pós-processamento, por exemplo, o Topcon Tools. Eu consigo abrir ele e mostrar que executei aquele trabalho. E a coletora, ela me fornece arquivos nativos da coletora, dos quais eu consigo gerar relatórios que comprovam, de fato, pela data, hora, sai todas as informações coletadas. A posição, a coordenada, o tipo de solução, se é fixo, flutuante, se é DGPS, enfim, sai um relatório. Outra coisa que eu coloquei uma observação aqui e que vou fazer uma explicação também bem incisiva e recomendo, é o backup. Toda vez que eu executo um trabalho de campo, eu descarrego a base, o móvel e a coletora, sem ajuste. Ou seja, como que funciona essa questão de ajuste na coletora? Para quem nunca trabalhou com RTK e é acostumado a trabalhar com pós-processado, basicamente é assim, o pós-processado, um exemplo com o Hyper, você instalou a base, trabalhou com o móvel. Então, a base, você calcula, você converte ela em Hynix, envia ao IBGE no PPP, ajusta no Topcon Tools as suas coordenadas. Isso é o ajuste. Ele é feito dentro do programa de pós-processamento, no caso do exemplo, o Topcon Tools. Quando eu estou trabalhando com RTK, o ajuste é feito na coletora. Você não tem pós-processamento. Você faz um ajuste na coletora. Dentro do ServCE, tem a opção de você entrar com a coordenada corrigida, ou seja, com a base calculada. Ela vai fazer o quê? Você vai informar a base, ele vai te mostrar a divergência entre a coordenada real, que é a que você coletou lá de navegação na base, com a coordenada ajustada. Essa diferença geralmente fica abaixo de metro, muito abaixo de metro, poucos centímetros para lá e para cá, que é o normal, dentro de condições normais. E isso você informa a coordenada correta e dentro da coletora ele tem a opção ajuste. Aí ela vai fazer o quê? Ela vai ajustar todas as coordenadas que estão gravadas a partir dessa coordenada que você informou como correta. Por que eu coloquei aqui backup da coletora sem ajuste? Porque já aconteceu várias vezes, em vários casos de colegas que eu tive a oportunidade de ajudá-los, né, de participar com assessoria, né, acontece como? Chegou do campo, processou, digitou a coordenada errada e mandou processar, ajustar na coletora. Pronto, uma vez que fez isso, bagunçou todas as coordenadas. Mas não tem jeito, não é só reajustar? Muitas vezes não. A gente já fiz teste, digitou errado, outra vez informou a base, porque veio uma sequência de pontos, ele informou a base sendo um ponto e não a base, e fez um PT. Então, assim, eu recomendo fortemente que você chegue do campo, descarregue a base, o móvel e a coletora. Coloque em pastas sem ajuste. E outra com ajuste. Quando você faz esse procedimento, vamos supor que você faça algum erro desse na coletora. Você tem condição de restaurar, ou seja, copiar de volta para a coletora e realizar o ajuste, a correção correta. Então, assim, é um ponto que eu
que eu gosto sempre de frisar para quem trabalha, tomar cuidado, ter sempre backup dos arquivos. Esse outro ponto aqui que eu trago é o seguinte: o arquivo que é gerado pelo T10, ele tem a extensão HCM, né? Eu trouxe aqui, nessa imagem você pode ver o arquivo. Ele tem essa extensão aqui, .hcm, esse aqui é uma base e um móvel. Aqui, ó. E esse aqui é aliás, aqui é o hover, e aqui é um exemplo de Hynix, depois que eu converto. Eu utilizo para converter esse programinha aqui, chcdata. Através dele, eu insiro, né, eu importo esse arquivo aqui, bruto, né, nativo, para dentro dele, e converto, e ele sai com essa extensão ONG, no caso. Esse aqui é um arquivo que você pode desabilitar, que são das outras constelações. O que a gente utiliza é GPS e GLONASS, né? Os mais usuais. E, através dessa coordenada, o arquivo .observation aqui, com a extensão O, é o que eu utilizo para calcular, por exemplo, para calcular no IBGE, utilizar o PPP. Eu insiro esse arquivo, eu faço o upload do arquivo da base com essa extensão, e, através desse arquivo, o PPP, que é esse site aqui, ele ajusta as coordenadas ao sistema geodésico brasileiro, ele faz um processamento e te informa uma base corrigida. A maioria dos profissionais utilizam esse recurso. O próprio INCRA, os analistas, desde quando foi implementado os comitês regionais, que foi disponibilizada essa ferramenta, adotou-se ela como um parâmetro para conferência. Então, a partir dali, começou a difundir, né, ou seja, ser divulgado esse transporte calculado dessa forma. É um cálculo automático, você insere o arquivo e ele retorna um relatório. Então, é bem bacana essa função, essa ferramenta que a gente tem, e que ela é de altíssima precisão para o nosso trabalho. É baseado nisso, ou seja, a base, né, ou seja, o coração do levantamento, que é a base, ela é calculada através disso. Então, voltando aqui, temos a imagem novamente do T10 com a coletora. Eu ajusto os meus pontos que eu calculei pelo PPP na coletora, e após esse ajuste, eu exporto. Ele tem a função nativa da coletora. Quando eu faço quando eu exporto o arquivo, ele exporta em formato TXT, ele tem um arquivo RW5 e tem a opção de você exportar em DXF, DWG. Feito isso, aí eu consigo seguir no meu trabalho, né, na minha montagem do processo. Aí eu vou partir para a parte que é de montagem de mapa e enfim, inserir coordenada, inserir confrontantes, enfim, montar o mapa do que foi levantado. Então, esse é um vídeo onde eu explico o passo a passo de como demonstrando um passo a passo de como se utiliza a função RTK com esse modelo de equipamento. Ficou um vídeo bem curto, mas bem explicativo nesse sentido. Eu peço, mais uma vez, a você, eu agradeço a atenção de quem assistiu até aqui, eu peço, quem não é inscrito, se inscreva no canal, peço também que clique no curtir aí, curta o vídeo, compartilhe com aquele amigo seu, e também peço que você comente abaixo o que achou do vídeo, qual dúvida ou sugestão para que eu possa criar conteúdo que possa, de alguma maneira, te ajudar. Então, esse foi mais um vídeo aqui para o canal e espero te ver em breve. Até o próximo vídeo. Até mais.